Estamos online, querida. Estamos? Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todas, boa noite a todos. Esse todes é um todes provocativo mesmo. A gente faz aqui justamente para você já sair da sua zona de conforto e falar o que é isso, o que está acontecendo no mundo com a língua portuguesa. A gente, grupo de discussões, tem vindo discutir muito isso aqui, a questão dos conceitos, né? E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Carolina Iara, que compõe a bancada feminista como vereadora na capital de São Paulo. Estou dando uma ajeitada aqui, mas a gente sabe como é a agenda do pessoal, a gente sabe a correria que é a militância, né? Então a gente está tentando aqui, estamos esperando a Carol, mas nem por isso a gente vai deixar a coisa que é a barca cair aqui, vamos que vamos conversando aqui. Enquanto a Carol não chega, vamos falar um pouco sobre nossa temática, né, Rani? Sobre o título da live de hoje, que é o quê? Conta aí para nós. Querida. Então, gente, hoje a gente vai entrevistar, né, assim, vai conversar com uma pessoa que é fabulosa. É uma trajetória, é um corpo marcado, é a presença de uma mulher trans intersexo dentro da atuação política institucional. É um marco, é, ao mesmo tempo, a exibição de uma contradição de toda uma cena política, né, atual, e é um movimento único e muito forte de resistência, Tati. Então, assim, essa é uma oportunidade muito rica. Quem estiver aqui abrindo o seu vinho, né, curtindo esse movimento de saúde, esse movimento de quase happy hour, para discutir essas questões, vai com certeza sair muito mais rico e rica, no melhor sentido da palavra, né? Embebecido de conhecimento e também de poder político. Acho que vai ser sobre isso hoje, né? Mais do que isso, Rani, eu tô rindo, gente, desculpa, eu tô rindo aqui, é porque não tem como disfarçar a felicidade estampada no rosto desse garoto, né? Esse garoto acabou de receber uma notícia maravilhosa, que foi aprovado na prova escrita na Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos todas aqui muito empolgadas com ele, com essa trajetória, e a gente fica assim, né, Rani? Na militância, estudando, atuando, ministrando aula, atuando enquanto professor. Não é fácil. A Carol tem uma fala maravilhosa que ela diz numa entrevista para Fórum, né? Quem diz que lutar pela democracia é algo fácil. Então, você realmente tem que estar disposto a priorizar, né? Sair da zona de conforto, Alquizar aqui do lado, e ir para a batalha. Enfim, gente, estou tentando entrar aqui em contato, mas enquanto a Carol não aparece, tem algumas coisas que eu acho muito legal de discutir, que pode parecer o óbvio, mas às vezes o óbvio é muito difícil de se enxergar, por incrível que pareça, é muito difícil enxergar o óbvio, que é sobre a questão dos próprios conceitos, né, Rani, que a gente estava conversando mais cedo. O conceito do movimento LGBTQIA+, em vários grupos, inclusive grupos progressistas, né, que a gente frequenta, o pessoal associa muito, é aquela coisa de sopa de letrinha, e não consegue entender qual que é a dinâmica, qual que é a questão a problemática da representação na linguagem, né? Se a gente pensa uma trajetória do movimento homossexual, digamos, no seu início, a gente tem primeiro o nome gay, depois a gente tem, que é da minha época, né, gays, lésbicas e simpatizantes, que era o movimento vamos lá, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, exato. Aí depois a gente transgride para o movimento LGBT, que inclui as pessoas transsexuais, e depois QI+. Fala aí pra gente, Rani, explica o que é essa sopa de letrinhas, não numa perspectiva pejorativa, não numa desqualificação, mas numa base informativa para quem está nos ouvindo, que é muito importante entender que não é só uma conjunção de letras, é uma representação simbólica, e o simbólico é poder, né? Uma demarcação da linguagem, na linguagem como lugar de poder. Vai lá, Rani, dá uma explicada aí para a gente, enquanto eu tento entrar em contato aqui com a dona Carol.
Com certeza, Tati. Primeiro, né, gente, muito boa noite a todas, a todos, a todos aqui do Resistência Contemporânea. É uma honra colaborar com esse canal a partir da nossa coluna do Feminivinho, né? E eu acho importante a gente poder conversar algumas coisas, aproveitar que a Carol ainda está nesse processo de entrar aqui na live, falando um pouquinho sobre o quanto a gente precisa de reconhecer que política se faz com o corpo, né? E na semana passada, quando a gente discutiu o Lampião da Esquina, que é parte de minha pesquisa, a gente viu que esses movimentos são recentes no Brasil. E o recente, eu falo de 40 anos, né? É um momento muito singular agora, esse 2021, em tempos bolsonaristas, né, em tempos fascistas, é um momento singular onde determinadas identidades estão se afirmando na política, né? Então, quando a gente fala hoje da existência de um movimento LGBTQIA+, de um movimento LGBTI+, é que, na realidade, a gente está falando de um movimento de corpos e de identidades que nem sempre foram autorizados, né, a existir. E que agora, num primeiro momento, através do surgimento, eu diria, gradual e muito lento, né, essas identidades e esses corpos começaram a conseguir falar sobre si. É um movimento, Tati, de insubmissão. E insubmissão insurgência. Insurgência, insubmissão, né? Insubmissão, insurgência contra, né, um determinado espectro político de direita, mas também de esquerda, de uma determinada esquerda, de uma determinada ala progressista, que se alinha muito bem à moral burguesa, né? Sobre a legitimidade do seu próprio corpo aceito e assegurado na democracia. Então, quando a gente fala sobre a presença de lésbicas, quando a gente fala a presença de bissexuais, as questões sobre as pessoas trans, travestis, sexuais e aquelas, né, que se determinam como queers e outras identidades possíveis, a gente está falando de um movimento muito novo, não no sentido de que essas pessoas não existiam, mas num movimento de tomada de consciência e de tomada de ação política, né? Enquanto movimento institucionalizado, só para a gente ter uma noção. Exato, porque essas resistências, elas são resistências que você visualiza elas durante a história, né? Mas a potencialidade de uma reunião, como o caso da Carol, que faz parte de uma bancada feminista, né? Veja bem, meus amores e amoras, bancada feminista interseccionando, ou seja, cruzando outras marcações que repassam o corpo e questões sociais como a questão trans, a questão de sexo. Bom, isso não só é novo, como revela uma potência revolucionária. O que nós estamos vendo aí, nesses mandatos coletivos, nessa reunião de pequenas multidões representativas, né, é uma tentativa e um esforço gigantesco de suplantar os modos de se observar a própria política. E quais corpos são esses que fazem esse tipo de política? Uma política que vai para além da mentalidade tradicional do fazer político. Aqueles corpos que são mais facilmente matáveis dentro do nosso sistema. Capitalista, né? Racializado, que coloca os brancos como o suprassumo da sociedade, né? E que demarca uma série de outras oposições. E heteronormatividade. Para quem está assistindo a gente agora, muito boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, né? A heteronormatividade nada mais é do que a norma da heterossexualidade como uma régua que gere o mundo.
e ela gere o mundo na nossa Constituição, ela gere o mundo no nosso mundo do trabalho, ela gere o mundo nas nossas relações afetivas, na nossa relação na escola, ela está dissipada em todos esses, em todos esses pequenos detalhes da nossa realidade material, né? É muito importante delimitar isso, e eu acho que, para quem teve a curiosidade de pesquisar sobre a Carol, vocês vão observar, né, que é uma trajetória que, primeiro, retira a romantização da esquerda, né, rompe com a ideia de uma romantização da esquerda, e traz a sobriedade de quem está no chão de fábrica, quem está no chão da educação, quem está no chão da saúde pública, dos usos, dos abusos, da vida fora da margem, da vida fora da norma. Então, todas que estão aqui conosco são muito afortunadas de poder estabelecer esse debate, né? Por isso que a gente tem dito tanto. Boa noite, professora Ana Carolina. Seja muito bem-vinda. A Anne, Tati, Marcelo também, Ana Carolina. A Anne está falando aqui que é muito bacana a temática. É importante que expliquem a sigla. E aí eu já vou passar por isso, tá? A sigla LGBTQIA+, ela compõe a divisão daquilo que a gente entende como identidade de gênero e identidades sexuais. O que é a identidade de gênero? A identidade de gênero é a forma como eu me vejo, né? A forma como eu me identifico enquanto homem, enquanto mulher, enquanto outro sujeito, né? É a forma como eu vejo e performo, como eu exteriorizo quem eu sou. E a identidade sexual é aquela que marca como eu me relaciono afetivo-sexualmente, né? Então, nós temos aí identidades sexuais dentro dessa sigla, que são as lésbicas, bissexuais, gays, né, homossexuais, e temos aquelas que são as identidades de gênero, que são o caso, né, das travestis, transexuais, intersexuais, pessoas queers que fogem da lógica do masculino, do feminino, do homem, da mulher, né, que transitam ou que superam essa lógica. Então, a gente tem uma sopa de letrinhas, mas é uma sopa muito forte, muito proteinada, né, Tati? Muito, quase um caldo de mocotó. É uma substância política muito importante, muito importante. Gente, isso é um caldo de mocotó na veia. Quem é tocantinense aqui sabe ver o que eu estou falando. Pessoal, boa noite a todas, a todas, a todos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Essa parceria é a parceria do canal Resistência Contemporânea com o canal do Feminivinho. Se puder, acessa o nosso canal também, que é o Feminivinho. Vai lá no Instagram, os vídeos no YouTube, se inscreva, deixa seu like, dá o joinha. Já entrou aí, já aperta o joinha. Se possível, se torne membro. Eu sei que vocês estão cansados de escutar essa coisa já mecânica de vários canais do YouTube, mas realmente todos os canais precisam desse apoio. É uma rede de sociabilidade, é uma rede de conhecimento, e o objetivo, quando a gente literalmente ocupou, né, a gente fala ocupou por uma questão de diplomacia, mas a gente literalmente, né, invadiu esse canal aqui, né, Rani? Que é essas estratégias, são as estratégias das pautas identitárias, das pautas de gênero, que é sempre pelas brechas, pelas margens. Eu gosto muito de falar, por exemplo, o Rani fala de um lugar, o lugar dele, o lugar histórico, as relações de gênero não explicam o seu lugar, não explicam as suas angústias. Por quê? Porque quando eu discuti gênero, não que, então você está criticando o gênero, não é isso. Porque o gênero, ele vai explicar justamente as relações de poder a partir de um conceito binário, do masculino e do feminino, as desigualdades que se contrapõem entre esses dois sexos postos na sociedade, né? Então, de certa forma, gênero, enquanto uma categoria de análise das relações entre os sexos, dessas relações de poder,
né? Ela deu possibilidade para o surgimento de outras categorias, inclusive a própria categoria queer. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, né? Então, olha o tanto que isso é poderoso, né? O movimento feminista, ele nasce, né, dentro daquela pauta difícil, primeira onda, lutando pelo voto, pelos direitos políticos, lá no início do século XX, no Brasil especificamente que eu estou falando. Aí a gente vem para a segunda onda feminista, em plena ditadura militar, mulheres que protagonizam todo um espaço de luta, de espaço de redemocratização, o direito ao corpo, o direito ao privado, o direito à reprodução, denúncias de violência, como essas mulheres saem do privado, né, e vão para os espaços públicos. Por que eu estou falando isso? Porque se isso é difícil para o meu corpo, que é pensado dentro dessa lógica binária, ou seja, mesmo sendo mulher, o mundo me pensa. Mesmo a partir da submissão, o mundo me pensa. Eu sou mulher, mas eu tenho aquele lugar. Como é, Rani, pensar esse corpo que não tem lugar? Pensar na sociedade um corpo que como se fosse uma peça de Lego, que não se encaixa. Quando o Rani fala aqui, gente, categoria queer, aí fala assim, nossa, que é isso? Que palavra difícil. É um nome que se dá para tentar explicar essa desigualdade do corpo que foge ao masculino e ao feminino. É uma categoria de análise. Isso, tentando fugir do academicismo, o que seria isso? É uma ferramenta. É como se você tivesse uma ferramenta para tentar explicar a situação desse corpo, digamos assim, de uma forma bem didática. E só para complementar, deixa eu só fechar meu raciocínio, Rani, que eu acho isso muito importante, né? Que é uma coisa que o Rani fala que eu sou a doidinha dos grupos, né, dos grupos políticos, e eu falo tanto que isso é importante, que é demarcar espaço, que é colocar o discurso, nem que seja num grupo político, num grupo acadêmico, que seja na sala de aula, que seja que seja numa conversa de bar, que em qualquer lugar, porque todos os lugares são políticos, todos os lugares produzem desigualdade. Então, é sempre pensar, por exemplo, a categoria de gênero é um instrumento que explica a desigualdade das mulheres, né? Mas não explica a desigualdade de outros corpos. Isso não quer dizer que a categoria queer é melhor que a categoria gênero, e que essas categorias são melhores do que, por exemplo, classe, a tão famosa categoria classe fundada por Marx, né? São categorias diferentes, são instrumentos diferentes de análise. Então, as categorias, esses instrumentos, o que a gente quer passar para vocês, a informação, é que nenhum se sobrepõe ao outro. Eles têm que sempre estar entrelaçado, eles têm que se cruzarem, porque só Marx, só classe, não explica o nosso lugar. E lembrando, não estamos descartando aqui a categoria marxista, que é mais do que legitimada, é mais do que explicada, é mais do que utilizada na sociedade. Mas nós estamos somando a essa categoria outras lentes, outros olhares, de outros lugares, de outros corpos, de outras análises, de outras desigualdades. E é isso que a gente quer deixar bem claro aqui. E que vocês se conscientizem disso. Que feminismo, categoria de gênero, categoria... Nada é uma hierarquia de poder para explicar algo. A gente quer somar, a gente quer literalmente interseccionar, para tentar se conectar, se tornar sujeito do mundo e não objeto do mundo. Tá? Rani, qual foi a pergunta que eu te fiz que eu nem lembro depois desse desabafo? E a gente esperando a Carol aqui, que provavelmente deve estar em alguma reunião. Vamos lá, vamos embora. Enquanto a Carol não aparece, vamos mandando bala. Vai. Não, super tranquilo, Tati. A primeira coisa, né, é dar as boas-vindas a Marilene Lara. Seja muito bem-vinda, querida, a esse espaço de luta, a esse espaço de revolução cotidiana, né, que é, ao mesmo tempo, propagar uma política que pensa os corpos, mas também de territorializar onde o corpo não é observado. Né? Então, seja muito bem-vinda. Geração Nascente também, muito bem-vinda. Eu estou vendo aqui, agora eu vi.
Agora eu estou conseguindo ver todos os comentários, né? Agora que eu consegui ver. A primeira vez da Marilene. Marilene já chega descendo esse dedo no like, mulher. Tu tá esperando o quê, Cia? Embora, desce o dedo no like, se possível, se torne membro, deixa sua curtida. Desculpa te interromper, Rani, mas você sabe que é empolgação, né? Vai lá, desculpa, termina a sua explicação. Não, fique tranquila, querida. Não, é só para a gente poder discutir algumas coisas, né? Quando a gente está falando aqui dessas categorias, fica parecendo que a gente está dentro de um simpósio acadêmico, mas na realidade, o que a gente está querendo dizer, meus amores e minhas amoras, né? Desculpa, eu estou rindo do desespero do pessoal ali, ó. Gente, não estou conseguindo falar com a Carol ainda. Gente, relaxa, a gente toma vinho e bebe aqui, a gente não tem problema. A gente sabe que a agenda é lotada, realmente já estava programado, se houve imprevisto, a gente só, desculpa, Rani, só explicar para o pessoal, tá? A Carol, ela tá, além de estar com a agenda lotada, para quem não sabe, a Carol Yara, ela passa por um momento muito difícil, né? No mês passado, ela sofreu um atentado contra a vida de uma mulher trans, no espaço público e político, uma co-vereadora sofreu um atentado, uma tentativa, né, de assassinato político, mais um, e por obra de Zeus, de qualquer, ou como ela gosta mesmo de falar, ela, se eu não me engano, ela é do candomblé ou da Umbanda, eu não sei o orixá, especificamente, da Carol, mas graças a qualquer das deusas, nada aconteceu, né? E foi quando eu, inclusive, perguntei para o Rani, eu falei assim, provavelmente, se houvesse uma tragédia, ela teria virado notícia e seria uma Marielle. Então, até quando nós temos que esperar corpos, né? Corpos mortos para serem ouvidos, para serem lidos, para serem escutados, né? Então, a gente falou que a grande imprensa mal noticiou isso. Mal noticiou o atentado contra a Carol, né? Foi uma coisa que ficou muito em São Paulo, ficou muito na região sudeste e muito ali naquela discussão dos grupos progressistas. Mas nós temos uma mulher trans negra que sofreu um ataque político, uma tentativa de assassinato no mês passado. Ou seja, quantas Marielles precisarão existir para que esses corpos possam ser ouvidos, né? Com você a palavra, Anne. Falei demais. Não, eu acho que assim, o que a gente precisa de esclarecer, a gente precisa de ter em mente, se movimentar e começar a praticar no nosso dia a dia, é que talvez não exista esse não lugar, né? Não é um não lugar, existe um lugar, sim, o lugar da exclusão e o lugar do corpo matável, do corpo facilmente substituível, né? Quando a gente está falando aqui dessa situação de extrema violência estrutural, né? O que é essa violência estrutural? Violência que vai aparecer aí no ambiente da política, né? E no ambiente também das relações afetivas, das relações sociais, que a própria Carol tece no movimento político dela. O que a gente vai ver? A gente vai ver que o seu corpo ele é substituível, né? Ele é facilmente substituível porque esses corpos geralmente não são humanizados. O que eu tenho conversado com algumas colegas travestis, algumas meninas trans que são minhas amigas, é que é exatamente esse processo. A gente precisa, primeiro, de pensar nessas existências não como apenas marcos simbólicos, mas como existências humanas. Porque nem digno de humanidade. E aí a gente espera um momento, nós nos colocamos à esquerda, a gente espera um momento de um colapso violento, como foi o que aconteceu com a Marielle, e aí o Gilbert já colocou, né, mantida a prisão do deputado miliciano Daniel Silveira, né? A gente sabe muito bem do que ele está falando, né? Por quê? Por que a gente costuma ver isso como um lugar de mártir? Porque o corpo que não é humanizado, ele é facilmente tornado símbolo de morte. A morte é mais próxima a ela do que a vida.
E aí uma coisa que eu ia perguntar para a Carol, e a Carol ainda não chegou, espero que ela chegue, é a ideia da subnotificação, Tati. Né? O que é a subnotificação no Estado brasileiro? Nós não sabemos quantas pessoas LGBTQI+ existem no Brasil, e se nós sabemos que existem, quantas existem, nós não podemos fazer política pública, nós não podemos entender a intensidade da violência, seja ela qual for, né? E quando a gente fala sobre aquela chavezinha de análise lá que você tinha levantado, queer, a gente está utilizando essa chave para pensar essa política pública. E aí, né, o Feminivinho é um espaço, e eu tenho advogado por isso, porque agora eu me tornei um colaborador do Feminivinho, parceira do Feminivinho, né? É um espaço de divulgação, de influenciar, de espalhar ideias, né? De desenvolver um pensamento crítico e, através desse pensamento, uma ação que inclua pessoas em luta. Quando a gente fala de queer, a gente fala de deslocar. Vamos deslocar do nosso lugar, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos compreender como cada existência é singular, mas é capaz também de ser atravessada por determinadas opressões. O machismo que você, a misoginia que você sofre, Tati, ela não chega no meu corpo da mesma forma, mas ela chega no meu corpo. Por que ela chega no meu corpo? Porque eu sou uma bicha. Veja bem, não sou um homossexual, não sou gay, eu sou uma bicha. O meu toque afeminado, a minha fala afeminada, né? Ela toca diferente. Essa misoginia, ela chega, ela atravessa esse corpo. E aí a Marilene lá, ela só comenta o seguinte: amar, o resto não tem pressa. Não tem pressa. É sobre isso, é sobre nós, pessoas LGBTQIA+, começarmos a ser dignos de amor. Porque nós somos dignos de afeto, sim, Tati, de ódio. Esse é o afeto que nos é relegado. Esse é o afeto que nos é característico. É aquele que a gente conhece, né, muito intimamente desde o início. Quando eu estava escutando um pouco, me preparando para conversar com a Carol, ela fala, né, das intensivas cirurgias de adequação à norma, né? Cirurgias físicas, da medicina nossa, de tentar enquadrá-la em um determinado espectro da vida. Veja bem, há afeto nisso? Há afeto nesse tipo de política? Não há. E se há, é o afeto do ódio. É a emoção da raiva, do nojo, da ambição, né? E é por isso que a gente está aqui. Não é só ocupar, não é só pensar, é transformar esse ambiente. Resistir para existir, né? Sempre falo isso, resistir. Se você quer existir, tem que resistir. Pessoal, tô vendo aqui, galera, tem bastante gente aqui. Bem-vinda, Marcos, uma querida aí de Palmas, vizinha da 603 Sul, não sei se é da 604, se era da 605, eu não lembro bem o número. Mas muito obrigada pela sua participação. Pessoal, deixa o like, tá? Acessa aí o canal, quem puder se torne membro, ou membra, ou membre. Não custa nada, é um preço super simbólico, R$ 2,99 por mês. A gente vai estar aqui, se tiver uma pessoa presente toda sexta-feira, nós estaremos falando para uma pessoa presente. Se tiver 1.000 pessoas presentes, nós estaremos falando para 1.000 pessoas presentes. O que vale aqui não é a quantidade, é a qualidade do diálogo e não do discurso, né? Discursos são muito fáceis de serem reproduzidos e a gente está aqui para quebrar discursos e produzir diálogos, né? Porque isso aqui é um ambiente democrático e não um ambiente fascista. Estou vendo muita gente comemorando aqui a votação na Câmara dos Deputados hoje, ficou 300 e quanto, alguém deu uma informação aqui, comemorando 300, sim, 300 alguma coisa sim, 364 sim, 130 não. Para quem não sabe, o que está sendo julgado hoje na Câmara dos Deputados
é a questão da prisão do Daniel Silveira, né, do deputado federal Daniel Silveira, mantendo a prisão dele, a Câmara manteve essa prisão. Para quem não lembra, para que o Brasil às vezes tem essa questão da memória muito curta, né? O Daniel Silveira foi aquele policial que, na época da morte da Marielle, quebrou a placa que foi feita em homenagem a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. Ano trágico para a gente, aliás, tempos trágicos e tenebrosos que estamos vivendo, porém sobrevivendo. Né? A gente está aqui para resistir, existir, e ninguém no... Célia Mari, muito bem-vinda, querida. Um beijo para você. Chegou atrasada não, mulher, tá tudo ótimo. A gente teve um imprevisto com a Carol, só para a gente esclarecer para quem está chegando, tá? A Carol ainda não compareceu, provavelmente ela deve ter tido algum imprevisto, gente, porque ela já esteve aqui no Resistência Contemporânea, inclusive, já cedeu em vista, né? Sexta-feira, eu creio que deve estar bem corrido para ela, porque senão ela realmente teria dado uma satisfação. E a gente está lembrando aqui também que a Carol está passando por um momento muito difícil. Olha lá, Célia Mário, 364 versus 136 foi a votação, né? Que ótimo, né, gente? Que ótimo. E que sejam realmente punidos todos esses fascistas, para não dizer outra coisa aqui, né? Não pode, senão o YouTube corta, cai até a live, se a gente for falar o que a gente realmente pensa, o que a gente sente, porque são corpos que são vítimas dessa necropolítica, né? A gente, em tempos normais, essas desigualdades, elas já estão postas, elas já estão dadas. Em momentos de crise, as desigualdades se acirram. Então, desigualdades institucionalizadas, já sedimentadas na sociedade, como racismo, como machismo, como homofobia, como transfobia, todos os preconceitos, eles vão se agravando, né, em tempos de crise. Porque aí, professora Tatiana, mas como assim, né? É muito simples, eu falo, Carol chegou agora em casa, entramos conversando com ela. Não, tá tudo ótimo, vai ser super bem. Dá uma peça pra nós aí, né? Ô, Juvaldo, dá uma coisada aí nos esquemas. Quem é do norte sabe o que significa o verbo coisar. Ele serve para várias coisas, né, gente? É quase uma categoria de análise. Quem é mineiro também, é uma categoria de análise, o verbo coisar. Eu ainda vou fundar algo sobre isso. Coisar, categoria de análise. Coisa aí, coisa mais tempo aí para nós coisar aqui. E aí a gente vai dialogando. Ai, que bom que a Carol vai aparecer. Para todo mundo e para a gente também, que é uma honra, né? A gente está entrevistando, dialogando com um símbolo desse no país. Primeira, eu passei ela eu descobri que ela não é a única mulher trans, né, no Brasil. Ela inclusive cita na revista Fora o papel de outras mulheres trans. Só que a gente não vê. É para a gente ter noção do tanto que essa é a invisibilidade, né? Uma mulher trans teve que chegar no ambiente político partidário, sofreu uma tentativa de assassinato para poder ganhar uma visibilidade. A gente está aí para poder dialogar com a Carol dessa trajetória, como que foi tanto essa luta no ambiente privado, na vida dela, no subjetivo, como no lugar público, no lugar político, na instituição política partidária, na instituição acadêmica, porque ela é mais do que uma mulher trans, ela se desloca desse lugar o tempo inteiro, é uma mulher trans que atua na área da saúde, é uma mulher trans que está ligada à militância na área da saúde, na luta contra os portadores do vírus do HIV, é uma mulher que está dentro das ciências humanas, está na academia, está no debate intelectual, está na militância, e você se pergunta que corpo é esse que revoluciona os espaços e não se torna visível, né? Um corpo que está literalmente protagonizando um lugar de mundo. Tá essa maravilhosa aí, entrou, seja muito bem-vindas, Carol e Yara, um prazer imenso te ter aqui. Cara, já tô íntima, você tá vendo, né, mulher?
Eu tô vendo. Tudo bem, Desculpa. mas é isso mesmo. Carolina sempre vira Carol e tá tudo Exato, ótimo. Tatiana sempre vira Tati, por aí vai. Carol, olha, um prazer imenso te ter aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite do Resistência Contemporânea, juntamente com o Feminivinho. A gente estava aqui discutindo um pouco antes de você entrar sobre o conceito, o Rani falou um pouco sobre o conceito LGBTQIA+, né? Porque um dos objetivos desse canal, Carol, é literalmente quebrar o academicismo, é sair da bolha da academia, né, e fazer o conhecimento se tornar sociável, atingir todas as camadas, todas as classes, todos os corpos, todas as cores, todos os lugares. É o grande objetivo que a gente está aqui. É uma honra estar falando com você, mulher linda, maravilhosa, mulher preta, negra, que ocupa, que chuta o balde. E é isso aí, a gente está aqui super entusiasmados, entusiasmadas para te ouvir. Fala para a gente, Carol, conta um pouco dessa trajetória tua, mulher. Como é que foi? Obrigada. Primeiro agradecer o convite, pedir desculpa o atraso, que eu estava em Imagina. outra. Hoje eu tive um dia muito corrido, misturado com agendas políticas, agendas médicas, tive que ir no médico, fazer exame, fazer um monte de coisa, então acabei atrasando. Para quem não me conhece, né, eu sou a Carolina Yara, sou co-vereadora aí da bancada feminista do PSOL aqui em São Paulo, né? A gente foi eleita na eleição de 2020 com 46.267 votos, mas eu já tenho aí uma trajetória já um pouquinho longa, apesar de eu ter 28 anos, eu tenho 10 anos de militância, né? Comecei lá no final da adolescência a militar, quando eu entrei na saúde pública, né? Eu comecei a trabalhar numa organização social católica, logo após enfim, ter tido uma vivência na adolescência enquanto uma travesti já, né? Eu tinha um outro nome na época, mas essa vivência travesti na adolescência foi bastante violenta, bastante marcada pelo trabalho sexual, e eu queria sair, né, daquela realidade e entrar no emprego formal. E esse emprego formal era negado para meu corpo, né, para minha pessoa, enquanto uma travesti, e eu acabei fazendo aquilo que a gente tem chamado de destransição, né? Acabei voltando para o armário de gênero, né, performando uma masculinidade que nunca me coube muito bem, para conseguir trabalho, para conseguir sobrevivência, para outra área que não fosse o trabalho sexual, a prostituição, do qual eu tinha um histórico de violência grande, né? E a partir disso, eu mesma comecei a trabalhar com saúde pública e me aproximei dos setores, né, de defesa das vítimas de violência, dos setores feministas, né, dentro da saúde pública, do sanitarismo e tal. E isso em 2011, 2012, e comecei a trabalhar com núcleos de prevenção de violência na unidade a qual eu trabalhava, né, que era aqui na zona leste de São Paulo, né, em Itaquera. Então, isso foi desdobrando, né, cada vez mais, de eu ir me aprofundando, tanto no trabalho, como também depois, quando eu fiz especialização em sociologia, na Fundação Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo, me aprofundando na questão do estigma, do preconceito, estudando sobre a questão da violência, e depois de ter descoberto que eu vivo com HIV, ter recebido o diagnóstico, também me aproximei do movimento de HIV/AIDS daqui de São Paulo, né? Depois do movimento nacional de HIV/AIDS, né? Então, tudo isso foi me aproximando dos movimentos sociais, né? E a partir de 2015, eu comecei também, além de participar dos movimentos sociais e de fazer meu trabalho nos serviços de saúde pública aqui de São Paulo, também me filiei ao PSOL,
né? Comecei aí a minha militância na esquerda de uma forma um pouco mais organizada, e também comecei também a trazer outros aspectos, né, outros assuntos para a esquerda, né? Então, junto com o movimento LGBTQIA+, e junto com a comunidade trans especialmente, né, eu fui descobrindo coisas sobre o meu próprio corpo, né? Então, em 2017, eu descubro que eu sou intersexo, né? Ou seja, que eu nasci com aspectos biológicos dos dois sexos, e isso vai explicar muito da minha trajetória, muito das minhas dúvidas que eu tinha na adolescência com relação ao meu próprio corpo, da minha puberdade ter sido diferente das outras pessoas que estavam ao meu redor, de cirurgias que acabaram fazendo em mim, né, na infância, relacionadas à minha genitália. Então, cirurgias que moldaram o aparelho genital que eu tenho hoje, o aparelho peniano. Tudo isso foi sendo explicado à medida que eu fui, a partir de 2016, 2017, tendo mais contato com a comunidade trans e também com a comunidade intersexo, né? E a partir disso, também eu trouxe mais esse arcabouço para dentro do pessoal, que é o movimento intersexo, né? Que é o I, né? Da sigla LGBTQIA+, né? Que é uma sigla que eu falo que ela está sempre em expansão. A gente comentou aqui antes da sua entrada, a questão do conceito, toda a dinâmica, tem que ter, eu falo discurso é poder, linguagem é poder, né? Tem que demarcar o lugar mesmo. E o interessante da população intersexo, que ela põe em xeque, né, justamente essa noção de naturalidade que o conservadorismo traz, né? Então, como que só pode existir A ou B, né, como diz o conservadorismo, e A ou B tem que fazer coisas determinadas, então o homem tem que ser de um jeito, a mulher tem que ser de outro, tem que gostar de tais coisas e tal, sendo que a própria natureza cria em 2% da humanidade uma outra realidade biológica, né, que são as pessoas intersexo, né? Então, descobrir isso para mim, que, como eu já disse, né, já tinha passado por uma vivência travesti na adolescência, tive que voltar para um armário de gênero para conseguir emprego, todas essas realidades muito complicadas né, difíceis mesmo, né, de se viver. Quando eu descubro sobre intersexualidade, pesquiso e vou encaixando a minha história, né, nessa perspectiva, né, nessa nova nomeação que eu descubro, eu percebo quanto que não fazia sentido mais, eu já estando empregada, principalmente, né, porque a questão do emprego é um grande problema para a população LGBTQIA+, principalmente para a população trans, né? Mas eu comecei a pensar que não fazia mais sentido eu esconder a minha transgeneridade, né? Então, faz 2 anos que eu fiz a transição de gênero oficialmente, né? Fiz a modificação dos meus documentos e tudo mais. E Carolina foi o nome que a minha mãe me deu, né? Ela que pediu para que eu colocasse esse nome. E Yara foi um nome que a minha mãe de santo me deu, né? Então, fui nomeada aí pelas minhas mães, mesmo depois de adulta, né? Mas eu acho que a reflexão que fica é que as pessoas intersexo mostram que a natureza, ela é diversa, né? É a nossa cultura que não quer a diversidade. E para além dessa cultura, né? Se essa cultura ela fosse livre de um sistema exploratório, livre de um sistema que quer produzir, né, sobre os corpos extração de mais valor, extração de trabalho, extração de produtividade, se a gente tivesse num outro sistema, essa cultura não seria tão cruel.
com essas pessoas que são fora das caixinhas idealizadas, né? Nossa, excelente Boa fala. Rani, noite. para o ímpar, a gente está aqui. Eu já estou aqui ficando louco. Eu tô vendo, Carolina, deixa eu dar uma boa noite para ela, por favor. Me deixa dar uma boa noite. Estou fantasiando esse momento há muito tempo, Carolina, entendeu? Eu tenho que deixar isso muito claro. Para mim é uma honra, é uma honra, é uma honra e é uma honra estar aqui ao seu lado, mesmo que virtualmente. Eu, Raniele, eu sou uma bicha, sou professor de história, pesquisador também. Então, assim, eu fico te ouvindo e eu fico pensando muito em algumas coisas que eu tenho escutado nos bastidores da academia, mas também nos bastidores da militância e da minha militância que se faz dentro da escola, né? Da dororidade, da dor como essa experiência, dessa relação de violência que, óbvio, né, sofremos de formas distintas, né? Isso é óbvio, mas desse sofrimento e que eu vejo que na sua trajetória tem se transformado na potência de uma ação política transformadora, né? E aí eu queria pensar contigo quais foram as questões e por que você se envolveu de uma forma mais íntima com a questão da política institucional, né? Com a militância dentro de um partido. O que te levou? Foi essa experiência, somente não, né? Que essa experiência ela é uma experiência totalizante. Mas foi essa experiência ou teve alguma outra coisa que te atravessou e falou assim, olha, é preciso garantir X, Y coisas, Z coisas, né? Dentro desse lugar político que dizem que não é feito para nós? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito... A minha avó falava isso, uma pessoa muito dada, né? Então, assim, minha avó falava isso. Bem-vinda. Saúde, Carol, saúde! Não, mas é uma questão interessante isso, né? De ser uma pessoa dada, que você faz amizade e você faz a política da amizade também, né? Eu acho que a amizade também é um fator político. E eu acredito que foram as amizades que foram me alertando de várias coisas, de várias perspectivas ao longo da minha vida, né? Então, se eu for pensar tanto a intersexualidade, foram pessoas amigas que, né, principalmente mulheres trans, amigas minhas, que foram me alertando que, olha, seu corpo tem algo diferente aí biologicamente falando. A questão da inserção, né, em organizações políticas de esquerda também tem a ver, né, com essa questão da política de amizades, né? Então, eu faria aí um percurso, né, de que, primeiro, eu já tinha uma trajetória, como eu disse, na adolescência da travestilidade, em que eu percebi logo ali que era impossível, em São Mateus, extremo leste da cidade de São Paulo, um bairro periférico, seria impossível eu ser travesti sem me aliar a outras travestis, outras sapatões, outras bichas, né? Outras bissexuais, etc. Então, logo ali, eu me lembro muito bem, 2009, 2008, 2009, das primeiras formações dos coletivos atuais LGBTQIA+, dessa região daqui do estado de São Paulo. Então, eu fiz parte disso, né? Fiz parte dessas formações que a gente ia se juntando para ir para balada junto, para fazer ações na escola, fazer, sei lá, hoje eu sei que o nome disso é performance, né? Ou é ato performance, né? Mas na época a gente fazia sem ter nome, né?
de, sei lá, juntar umas travestis e ir na escola causar e fazer um show de bate-cabelo, de drag queen, e colocar umas faixas lá, travesti não é bagunça, respeita as travestis, respeita as bichas. Carol, deixa eu só dar boas-vindas aqui para um amigão seu que acabou de entrar, que é Carlos o Daniel. Dani, Carlos Daniel. Maravilhoso, um beijo, primo lindo, te amo, muito obrigada, você faz parte desse convite, ele fez a primeira ponte para a gente ter contato com você, uma pessoa iluminada, que eu amo, que eu sei que você conhece, não vai discordar de mim, então seja bem-vinda, amor, ó, beijo grande para todos aí. Desculpa, Carol, mas eu não podia deixar de agradecer esse maravilhoso. Carlos Daniel é uma pessoa especialíssima, minha irmã. Bem, como eu estava dizendo, né? Hoje em dia isso tem nome para mim, né? Um ato, uma performance e tal. Mas na época a gente fazia as coisas assim, no bairro e tal, na periferia de São Paulo, né? E não sabia muito conceitual o que a gente estava fazendo, mas a gente sabia que a gente tinha que se mostrar, tinha que ir para cima mesmo para ficar viva. Era um contexto de que se a gente não se juntasse para fazer as coisas na periferia, se a gente não se juntasse para enfrentar quem vinha bater na gente, a gente só ia apanhar. Ia ficar apanhando eternamente, né? Então, era um contexto desse, muito pragmático, muito concreto, muito violento. E eu acho que isso foi me moldando com essa perspectiva, essa consciência, pode chamar de consciência de classe até, né? De que também estar num bairro, isso é importante eu falar, né? Também estar num bairro que tem um histórico de luta por moradia, né? O bairro que eu vivia é a Fazenda da Juta, na região de São Mateus, foi um bairro construído através de ocupação, através de assembleias, de movimentos de moradia, que até hoje são muito fortes, né? Então, eu acredito que tudo isso, né, nós, né, a minha geração, como filhas e filhos e filhas dessa classe trabalhadora lutadora por moradia e lutadora por outros direitos, lutadora por posto de saúde, por escola, por etc e tal. Então eu cresci vendo isso, né? Vendo mulheres nordestinas, mulheres negras fortes, chefiando assembleias, chefiando assinatura de abaixo-assinado e indo na porta da subprefeitura, sei lá, jogar tinta na porta da subprefeitura, porque tinha que fazer o posto. Então, assim, essa consciência, eu acho que fez com que a minha geração, né, desse bairro, fosse muito rebelde já, né? Tanto é que é uma geração que foi produzir, por exemplo, a Linda Quebrada. A Linda Quebrada era do meu bairro. E ela se despontou, né, na cena artística LGBTQIA+, né, como uma voz mais radical, digamos assim, menos domesticada na cena musical, né? Então, eu percebo que aquele momento era histórico e a gente não estava nem sabendo, né, que a gente estava produzindo história, né? E depois, né, que eu entro, né, dentro desse contexto, eu já fiz também festivais junto com o pessoal no bairro, né, Festival Periferia Preta, outras ações dos movimentos sociais artísticos negro e LGBTQIA+, no bairro. Depois que eu entro na saúde pública, eu tenho acesso a essa gama do movimento de direitos humanos, movimento feminista, né? Dentro da saúde pública, o próprio movimento de sanitarismo, de saúde pública, depois o movimento de HIV, tudo isso puxado pelo meu próprio corpo também, né? Porque perceba, eu vou para o movimento de HIV/AIDS em busca de apoio, e ali eu percebo que esse meu ímpeto de lutar pelas coisas, de militar, seria útil, né? E aí eu falo, bem, isso faz bem também para o psicológico, então eu vou me aliar a isso, né? Eu acho que é uma dinâmica de preenchimento pessoal também meu, né? De a luta também ser algo que me preenche e também me faz ter relações humanas muito legais, muito bacanas, ao mesmo tempo que eu
que eu vou enxergando aquilo como algo que melhora a minha vida e melhora a vida da coletividade. Então, eu acho que tudo isso foi me empurrando. E o pessoal, especialmente, foi um amigo que eu conheci nas atividades já no serviço público municipal direto, né? Quando eu entrei na autarquia hospitalar municipal daqui de São Paulo, em 2014, que um amigo meu, Li Flores, que na época era do PSTU, me começou a falar para mim mais sobre a necessidade de se organizar numa organização de esquerda, que era importante também, né, sem abandonar, né, aquela coisa da captação, né? Só que foi muito bacana, né? Me desdobrou. Essa pressão. Me desdobrou muita coisa, porque eu tive acesso, né, a uma literatura que eu tinha acesso antes, mas de uma outra forma, uma outra literatura também nova. Fui fazer sociologia e aí acabei entrando no partido político também, do qual estou até hoje, e hoje eu sou eleita, né? Hoje eu sou co-vereadora, sou parlamentar. Você é inspiração, mulher. Você não está entendendo. Você é fonte de isso é fonte de luz, de semear esperanças. Hoje eu e o Rani, a gente vai confessar, nós ficamos horas. Era para a gente ter feito uma pauta com perguntas, mas a gente se envolveu tanto na sua história que a gente pode confessar, né, Rani? Que a gente passou o dia assim, refletindo, literalmente dialogando e problematizando esse lugar, porque uma das primeiras coisas que eu falei para o Rani, né, que é assim, antes de você chegar, que ele fala que eu sou a doidinha dos grupos, né, a doidinha a doidinha do WhatsApp, porque eu falo assim, eu ocupo grupos de WhatsApp e fico reverberando, né, a luta de gente, que a luta é para lá da classe, não é que ela esqueça a classe, que a categoria gênero, a categoria queer, não é que nós negamos a categoria de classe, de raça, a categoria migratória, outra categoria de análise, qualquer que seja, mas que elas se somam, né, e aí eu vou falar a partir de um lugar de privilégio, vamos deixar sublinhado, enquanto mulher branca, né, classe média, professora, concursada, digamos assim, a misoginia é algo que eu lido diariamente. O machismo é algo que eu lido diariamente, dentro de um lugar privilegiado. Então, eu pergunto para você, e aqui fica uma angústia, Carol, tem problema se a gente estender um pouquinho? Não, pode estender mais uns... Se você deixar a mulher, nós saímos daqui só 10 horas da noite, então a gente, Rani, contenha-se, agora é minha vez, tá? Mais uns minutinhos, pode sim. Então, tá bom, beleza. Vamos colocar 10 pra gente, só pra gente não deixar o pessoal aqui, que tem várias perguntas que me mandaram tá bom. aqui. Tá bom? Pergunta isso, pergunta aquilo, calma, vamos priorizar. Eu pergunto para você como é corpo, um corpo inter, trans, preto, pobre, dentro de um lugar público, político, institucionalizado, numa sociedade branca, patriarcal, masculina e, consequentemente, excludente. Como é ser uma mulher trans nos espaços públicos, políticos no Brasil? Uma mulher trans, inter, preta, pobre, dentro das instituições políticas brasileiras. E vivendo com HIV, né? Que é para completar. E vivendo com HIV. Vamos lá. Olha, eu vou parafrasear até o Carlos Daniel, que ele fala que eu sou tudo que a extrema-direita detesta, né? Eu sou a antítese, né? Eu sou o contrário completo do padrão, né? Então, tudo que é detestado pelo conservadorismo, eu sou, né? No próprio corpo. E, para além disso, né? Porque também não basta ser tudo isso e não ter uma política emancipatória disso, né? Então, além de tudo isso, né, eu ser
alguém que defende a emancipação, que defende a libertação, que defende uma outra sociedade, faz o meu corpo ser um corpo bomba, ou seja, um corpo incômodo, onde ele vai causa um furor, causa um incômodo, causa olhares, causa assédio, né? Causa atentado político na porta da minha casa, que faz eu fugir da minha casa, né? Para outro lugar. Eu sou uma parlamentar exilada dentro da própria cidade. Né? É importante registrar isso, né? Não é qualquer coisa que representa justamente tudo isso, né? Esse incômodo que causa nas pessoas, né? Tanto na extrema-direita propriamente dita, como na própria sociedade que reproduz, né, essas lógicas, esses valores conservadores, retrógrados, que estão aí a serviço de um capitalismo, né, a gente sabe disso, mas isso é reproduzido. Então, se eu pego um exemplo do meu próprio atentado, tanto se é um caso que isso está em investigação, mas tanto se é um caso mais orquestrado, de alguma organização, algum setor, né, econômico ou político que se incomodou com o meu trabalho, né, esse é um ponto. Ou se é simplesmente alguém que me detesta ou que simplesmente queria zoar, entre aspas, né, tirar uma com a minha cara, diz de um lugar, né, das travestis, né, também. E principalmente das travestis que ousam ser rebeldes, ousam ser mais politizadas e questionar tudo isso, né, de serem alvos fáceis para a morte, alvos fáceis para objetificação, alvos fáceis para essa tal zoação, né? Então tinha uma amiga que ela falava para mim, a Raika, que para travesti morrer é só alguém cismar de zoar com a travesti, né? Então alguém sai na rua com suas frustrações, suas questões, até mesmo com desejo, muitas vezes, e fala, vamos, junta com outra pessoa, ou enfim, e o cara vai lá, zoa com a travesti, espanca e mata, né? Então, é um lugar muito perigoso. Só que é um lugar perigoso também pela negritude, né? Então, eu estava lendo sobre Beatriz Nascimento, né, que é uma grande historiadora do movimento negro brasileiro e uma grande ativista também, né? Do quanto que a morte dela é indignante. Porque a Beatriz Nascimento, ela morre sendo assassinada por um marido de uma amiga dela, quando ela foi defender a amiga de uma violência doméstica, né? O cara ficou com raiva, armou uma tocaia e matou ela. Né? Então, perceba, a Marielle foi morta no Rio, então, né, com 4 tiros no rosto, aquela coisa horrorosa que até hoje a gente não tem explicação. Então, perceba como há uma linha de continuidade entre a mulheridade negra, entre a travestilidade, que são lugares que mesmo que você ascenda, né, socialmente, mesmo que você esteja num lugar de destaque, num lugar de vanguarda, né, na luta, as formas de se desfazer dessas pessoas, de tentar tirá-las do jogo político, elas são muito ou banais e cruéis ao mesmo tempo, ou cruéis e orquestradas, como é o caso da Marielle. Então, eu percebo que é algo muito desafiador estar no lugar que eu ocupo, né, na maior cidade do país, no parlamento da maior cidade do país, né? É ter que lidar com machismo, é ter que lidar com uma estrutura muito rígida, ter que lidar com questionamentos sobre o meu lugar de co-vereadora, um questionamento sobre o mandato coletivo. É uma questão muito complexa, né? Mas é empolgante também, porque além de eu não estar sozinha, né, eu estar no mandato coletivo, com mulheres muito, muito ávidas, né, muito lutadoras, e também com organizações políticas que compõem a bancada feminista, né? Então, eu acho que o projeto político e estar, né,
muito embasada, né, com uma militância, com muitas pessoas em volta, eu acho que facilita, né? Eu acho que tira esse peso todo só do meu corpo, né? E diz de um lugar mais coletivo, né? Então, eu percebi, por exemplo, com essa questão do meu atentado, do quanto isso foi encarado, né, pela esquerda, enfim, pela organização, como um problema coletivo, não é um problema da Carolina, né? Quando atiraram na minha casa, não foi um tiro para mim só, né? Foi um tiro para toda a comunidade trans, para toda a comunidade negra, para toda a esquerda, para todos os lutadores e lutadoras desse país, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pegar todos esses desafios, todas essas questões permeadas, né, no fazer político sendo uma pessoa oprimida, né? Principalmente eu que tenho várias opressões num corpo só, numa existência só, né? Pelo menos eu penso assim, né? E eu acho que é uma boa praxis, pelo menos eu estou conseguindo seguir. Excelente. Rani, vou deixar você que você não está se contendo em seu próprio corpo, tá? Eu vou passar a palavra para o Rani. Não, Tati, vamos fazer assim, ó. A gente Eu falou vou, já, né? vou fazer a minha alteridade aqui, apesar de, assim, estar... Ai, não dá, viu, Carolina Yara? A gente vai ter que marcar alguma coisa, em Com outro certeza. horário, uma Vamos outra para São Paulo, mano? oportunidade. Acabando a pandemia, nós vamos para São Paulo. Acabando Daniel, a tem pandemia, casa aqui. conte Num quarto comigo. aí. Eu só vou querer agradecer, tá? Agradecer pela sua presença. Eu, como uma bicha, sei muito bem que esses corpos, que são geralmente corpos que são considerados matáveis, né? São os corpos que mais garantiram os nossos direitos, né? E aí aqui fica a minha gratidão e o meu lugar de uma política de aliança, né? Quando vier a Goiás, minha querida, a porta está aberta. É sobre isso, tá? Quando precisar, qualquer coisa a gente faz igual o Forrest, a gente corre. A gente corre, mas corre com uma pedra na mão. É sobre isso. Eu vou terminar minha fala aqui. Queria agradecer. Queria que você indicasse para os seus colegas, ativistas, militantes do movimento LGBTQIA+, do movimento trans, né, e também do partido, a seguirem o nosso Feminizinho. Nosso Feminizinho é uma plataforma de educação popular, né, que tenta desmistificar algumas zonas cinzentas, né, do debate político sobre as questões de gênero, sexualidades, etnia, das diversidades. E queria passar agora para a Tatiana, né, Tatiana? É contigo. Muito obrigado mais uma vez, te adoro, sinta-se abraçado. Gratidão, gente. Me sinto abraçado. Imagina. Eu não tenho o que falar, né? Assim, Carol, olha só, tá já vendo a intimidade? Carol. Não, mas se é irmã do Daniel, eu acho que eu posso, né? Eu sou prima, o movimento, você conhece a família, então, você conhece a história das mulheres dessa família. Conheço, né? conheço. É uma luta que corre aqui, eu acho que transcende. Então, conheço a mãe do Daniel. A Nelma, maravilhosa, quem eu me orgulho muito, né? Eu tenho esse outro privilégio de vir de uma família de mulheres feministas, de mulheres que protagonizaram uma luta durante a ditadura militar, e aqui eu deixo todo o meu afeto, né, por essa ancestralidade que romperam paradigmas, que quebraram barreiras, que abriram espaços para outros corpos, inclusive, né? Então, para lá de uma família democrática, um afeto democrático, a gente vem disso. E antes de tudo, Carol, deixar assim, um agradecimento em nome do Resistência Contemporânea, em nome do Feminivinho,
deixar nossa solidariedade, antes de tudo, ao que você tem vivenciado, ao que você tem passado. Fica aqui registrado a nossa revolta, a nossa indignação e a nossa luta. Porque antes de você entrar nessa live, a gente estava discutindo justamente sobre isso. Quantos corpos pretos, pobres, intertrans, gays, lésbicas terão que morrer para serem ouvidos, né? Para serem vistos, para serem ouvidos. Até quando nós teremos uma necropolítica identitária pautada nessa necropolítica identitária que se agravou neste momento, obviamente, por um governo fascista, mas que já é permeada pela nossa sociedade de uma coisa bem longe, histórica, de uma longitude, né? É um preconceito que se esparrama. E deixo aqui, além do meu abraço, meu agradecimento, minha admiração, a sua luta, a sua história, a sua trajetória. Mas eu deixo aqui, antes de tudo, o meu apelo ao campo progressista, o meu apelo a essa esquerda, que a gente ainda, infelizmente, nós ainda temos que bater na pauta da luta identitária, que gênero, gays, lésbicas, travestis, intersexuais, assexuais e outro qualquer corpo, sexuado ou assexuado, porque a revolução, eu gosto muito de falar sobre isso, a revolução ela é plural e ela passa pelos corpos. Revolução, antes de tudo, ela é corpo. Então, até quando corpos terão que morrer? Quantas Marielles terão que existir para sermos ouvidas? Quantas Marielles terão que gritar para sermos ouvidas? Campo progressista, membros e membras da esquerda partidarista institucionalizada, nós não queremos sobrepor hierarquias, nós não estamos aqui para sobrepor uma pauta sobre a outra, nós estamos aqui para somar, porque corpos são vidas, e a democracia só pode ser feita quando todas as vidas plurais forem respeitadas, quando todas as vidas com cores, com corpos, com cicatrizes, sem cicatrizes, só quando todas as vidas, independentes de qualquer marca, serem respeitadas. E aqui, Carol, fica o meu agradecimento de coração pela sua participação e sua presença nesse canal. Sua fala foi para lá de emocionante, ela foi inspiradora. E você, mulher, você é uma semente que está brotando e só tem flores para a gente colher lá na frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico emocionada pela sua fala. E eu faço o mesmo apelo que você, de que a luta de classes, a luta pela revolução, ela também passa por todas essas lutas, né? Eu sou classe trabalhadora, né? Nós somos a classe trabalhadora, nós somos esses corpos, essas existências plurais, diversas e ocultadas, né? Então, acho que trazer tudo isso à tona e ver isso como a luta principal, né? Tudo junto e misturado, né? É muito importante, né? Eu acho que esse é o meu recado hoje. Obrigada, então, gente. Um beijo enorme. Imagina, o prazer foi todo nosso. Venha a Goiânia enquanto quiser. Essa casa é um abrigo, antes de tudo. A gente abriga. Venha tomar um vinho com a gente aqui, ó. Se não gostar de vinho, tem água, tem cerveja, tem cachaça. A gente está aqui para resistir tudo. Aqui é plural, aqui é um âmbito democrático, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, querida. Você é luz, tá? Você é inspiração. Viu? Continua nessa enorme. luta. Coragem, resiliência. Vocês também, com a TV Resistência, Feminizinho. Tudo de desistir bom. pode ser um pensamento, nunca uma opção. Já dizia a avó de uma grande amiga. Tá bom? Ótimo, adorei essa fala. Um beijo. Fiquem bem. Axé para vocês. Axé, mulher. Tchau, tchau. Em pé. Maravilhosa.